E a gente volta no nosso bate-papo segunda-feira aqui com a psicóloga psicanalista Patrícia Pinatti, falando sobre os problemas de relacionamento que lotam os consultórios, que hoje ocupam ali o topo da lista dos consultórios, inclusive com várias, a gente não poderia chamar sequela, mas com vários efeitos, Sim. né, tanto físico quanto mental, provocado pela busca tardia, né, pela falta de equilíbrio na hora de lidar com os relacionamentos. E aí você tem uma técnica que você utiliza no consultório? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa técnica pra gente. Então, na verdade, o instrumento de trabalho de qualquer consultório é o discurso do paciente e o nosso processo de escuta. Alguns pacientes têm um pouco mais de dificuldade de discurso, de se colocar. Isso também é analisável através da psicanálise, os silêncios, mas aí nesses anos de clínica eu quis adiantar um pouco o processo e aí eu faço uma caixinha com vários temas, várias palavrinhas. Então, quando o paciente chega no consultório e sugere que aquele espaço vai ter muita resistência, então eu peço para ele tirar um daqueles temas e a gente desenvolve temas. Família, sexo, passado, história, amor, afeto, tudo que você possa imaginar aí que compõe o universo humano, eu coloco nessas caixinhas. Ou seja, um grande desafio que antes chegar no paciente, na verdade, né? É conseguir extrair do paciente, que às vezes as pessoas procuram. Tem gente que chega lá, procura e fica calado? Muitas pessoas que chegam e ficam caladas. E é um direito também do paciente ele chegar e ficar no silêncio dele. O consultório é o ambiente dele, não é meu. É do paciente, aquele tempo é dele. Ele pode fazer o que ele quiser ali dentro. Até para ir se acostumando, às vezes ele quer ir, conseguiu ir, mas ainda não está preparado para partilhar aquela experiência. Mas o silêncio, Dani, geralmente o silêncio... Vou repetir, apesar de analisável, ele é muito constrangedor para o próprio paciente. Ele fica... Aquilo reverbera ali muito, aquilo demora muito tempo para acontecer. Então, geralmente ele fala alguma coisa, mas ele espera uma resposta. Tá? Então, quando ele vem nessa coisa até do embargo, às vezes tem paciente que chega, ele não é que ele não tem um discurso, ele não consegue mesmo falar. Às vezes tem tantas coisas para ele dizer, ele demorou tanto para procurar a terapia, que são muitas coisas não a serem ditas, não sabe por onde começar. E aí você ajuda no processo de acolhimento, você ajuda o paciente a direcionar esse discurso. Tá, então peraí, não tem... Então, fala o que vem primeiro aí na sua cabeça. Vamos começar por aí. E aí se desenvolve um processo muito interessante. Porque você olha, gente, quem mais conhece a história de cada um é a própria pessoa, Sim. Tá? Mas nem sempre saber da própria história é ter a sabedoria de conduzir da melhor forma. É quando entra a terapia. O processo psicoterapêutico, ele traz para o paciente mudanças, modificações para o resto da vida. Então, aquilo que a gente estava falando, das repetições, dos mecanismos de repetições, então, de repente você percebe, poxa, de novo eu estou fazendo isso. Os pacientes às vezes falam para mim assim, olha os sinais, né, Patrícia, olha os sinais. Porque eu vivo falando, olha os sinais, de novo vai acontecer isso. Até com questões patológicas de depressão, de ansiedade, você percebe que a crise está vindo, mas você já tem condição psíquica de administrar essa crise para ela não chegar tão perto. Então, esses são ganhos do processo psicoterapêutico. Você tem uma transformação, não é uma transformação de personalidade, que isso não existe, mas você tem uma transformação interna capaz de identificar os seus gatilhos, como nós falamos aqui, identificar as suas questões e freá-las antes que elas cheguem de forma contundente. Aí você não consegue mais, né, equilibrar, você não consegue, você perde o controle. Aí entra a interação medicamentosa e tudo. Então é importante que as pessoas identifiquem aonde está doendo, tá? E aquilo não tem que doer até sangrar para que eu procure uma ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta. Eu posso buscar ajuda antes para que não sangre mesmo. Eu posso ir lá fazer um curativo, sabe, passar uma pomadinha, começar a cuidar desses aspectos psicológicos para que aquilo
para que eu não perca o controle, na verdade, de tudo aquilo que a gente vem conversando aqui, das questões familiares, das questões... E as pessoas acabam perdendo oportunidades, muitas oportunidades na vida, por falta desse acompanhamento mesmo em profissional, porque elas não sabem lidar, elas não querem procurar ajuda, já entra a história do preconceito, Sim. e o que os outros vão pensar, e a gente já traz aquele universo. As pessoas, a gente fica um pouco perdido também nesse universo, né? É muita coisa, e mais o que a gente está guardando, e como é que a gente fica no meio ali. Exatamente. As pessoas têm muita resistência à mudança. E hoje, nesse mundo moderno, a gente vive falando dessas coisas, de repente você requer muitas mudanças que você não está preparado. Então você freia, você simplesmente vai abrindo mão de muitas oportunidades. E por falta de diálogo, e aí em todas essas situações, né? Porque se você guarda, você não divide. Sim. Né? Se você não divide, você não expõe, você não fica sabendo o que o outro está pensando. E eu estou falando mais uma vez, trabalho, casamento, em família, amigos. Social, e aí você tudo. deduz o que a outra pessoa está pensando, eu não sei, mas eu deduzi. Então eu já criei um cenário que às vezes não é o verdadeiro. E aí a coisa E aí entra só... a mágoa, entra... Uma mágoa que você nem sabe se o motivo justificava. Exatamente. Porque você que deduziu, né? E aí aí só piora. E no processo terapêutico a gente vai tirando todo esse novelinho e vai enrolando, que nem a minha avó fazia pelo menos, né? Desenrolava o novelo e ia enrolando na mão. E você vai conseguindo perceber, inclusive, esses equívocos que você falou, né? A gente tem muito a mania de nos colocar no centro de todas as questões. Então, a pessoa está fazendo alguma coisa lá por causa dela e você acha que ela está fazendo por você. E aquilo você já cria mecanismos para aquilo, você já cria uma fantasia. O processo terapêutico te ajuda nessa maturidade psíquica para você perceber, na verdade, que o centro não é você. E aí você está ali no meio, envolvido com tudo, você não para se olhar, né? Porque olhar no espelho é outro problema. As pessoas, difícil. elas têm uma resistência aí, reconhecer seus defeitos, né? E é bom você ter uma pessoa que olhe para você e olhe de uma forma neutra, que consiga te ajudar. Não tem fórmula mágica, gente. Nenhum consultório, nenhum profissional vai ter uma fórmula mágica que você vai entrar lá e vai sair assim, a pessoa realizada, com todos os seus problemas resolvidos. Claro, isso vai depender de cada um. Mas é muito bom e é muito, confortável você ter uma pessoa que olhe para você, né, de uma forma imparcial. De uma forma neutra, que te ajude, né? E que te ouça da forma como realmente você é. Da forma como realmente você se expressa. Sem estar ligando você a outros acontecimentos, uma pessoa fora do seu convívio. Porque acontece muito isso. Você fala uma coisa e uma pessoa está falando uma coisa e você já está interligando. Isso é natural. Sim. Isso é natural da mente Sim. humana. Você já está interligando aquilo ali a várias situações. Quando você pega uma pessoa, um profissional, você tira isso, você isola isso, né? E você facilita o tratamento. E é um processo de se ouvir, na verdade. Quando você fala no setting ali da terapia, você está se ouvindo. E ecoa no terapeuta. Né? E a gente devolve isso para vocês, pacientes, de uma forma decodificada. E aí você tem condição aí de fazer melhor uso de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem. Facilita o entendimento dos próprios problemas. É qualidade de vida, né? Patrícia, eu queria muito te agradecer, como sempre, nos nossos bate-papos de segunda-feira. Hoje a gente trouxe aqui, gente, alguns motivos que levam as pessoas aí a buscar consultórios de terapia, de psicologia, por conta de problemas de relacionamento, porque de fato esses estão lá no topo da lista, né? E parabenizar pelo trabalho, porque olha, obrigada. Saber ouvir no mundo de hoje não é fácil. Identificar o silêncio das pessoas é mais difícil ainda. Mas é uma delícia, muito, muito bom. Parabéns pelo trabalho, tenho certeza que tem muitos vagões aí sendo colocados de volta aos trilhos, obrigada, né? Dana, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia, pela presença aqui todas as segundas do programa Utilidade Pública. A gente encerra essa edição de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência, que começa a semana aqui com a gente, nessa edição do programa Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar amanhã às 18 horas aqui na sua TV Peripê. Eu espero você.